com muita alegria que hoje nos reunimos na casa do Pai para juntos celebrarmos a missa do 21º domingo do tempo comum. Estamos aqui para nos alimentar da palavra e do pão que o próprio Jesus nos oferece. É palavra e alimento de vida eterna. Membros do corpo de Cristo, igreja que ama o Senhor, professemos a nossa fé nele, servindo-a na liturgia e na vida. Celebremos em comunhão com os vocacionados aos diversos ministérios e serviços na comunidade. Vamos iniciar a Santa Missa cantando. Me chamastes para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te e não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos. Boa noite. Que alegria, irmãos e irmãs, estarmos reunidos nessa celebração no dia de hoje. E hoje, no mês de agosto, mês vocacional, lembramos todas as lideranças leigas, de uma maneira particular, englobando a todos os catequistas. Sejam bem-vindos, com muita alegria, aqui nos encontramos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Também aqueles que nos ouvem através do Clique 3, do YouTube, aqueles que nos ouvem através da sintonia da rádio Rota do Sol. Hoje a liturgia vai nos falar que somos colocados diante de uma encruzilhada e devemos escolher. Como está sendo a nossa escolha? Como está sendo a nossa opção pelo Senhor? Será que estamos escolhendo corretamente? Ou devemos ainda renovar, assumir o nosso compromisso? Olhando a nossa vida, a nossa semana, nos coloquemos diante do Senhor pedindo perdão dos nossos pecados. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Ó Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós.
Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Que o Deus Todo-Poderoso e cheio de misericórdia tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Agradecendo o amor misericordioso de Deus, elevemos a Ele o hino de louvor, cantando. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei do céu, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, tende piedade de nós, vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo Salvador. Com o Espírito Santo, da glória de Deus Pai, da Santíssima Trindade, demos glória para sempre. Amém. Oremos, vamos acolher as intenções que vêm do fundo, coloquemos as nossas pessoais e particulares, todos os doentes, os necessitados, lembrando hoje o dia de todos os catequistas da nossa comunidade, não somente os catequistas da catequese normal, mas todos aqueles que têm uma responsabilidade de formação, seja em todos os sentidos, em todas as pastorais. Coloquemos diante do Senhor, pedindo por todos eles em agradecimento a tantas lideranças nesta formação. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao povo, ao vosso povo, amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade desse mundo fixemos os nossos corações, onde se encontram as verdadeiras alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados. As leituras motivam famílias e comunidades
a não abandonar o projeto de Deus, que deseja que todos sejam servidores uns dos outros, no amor, e reconheço que em Jesus e em suas palavras se encontra a plena vida. Leitura do livro de Josué. Naqueles dias, Josué reuniu em Siquém todas as tribos de Jerusalém e convocou os anciões, os chefes, os juízes e os magistrados, que se apresentaram diante de Deus. Então, Josué falou a todo o povo: se vos parece mal servir ao Senhor, escolhi hoje a quem quereis servir, se aos deuses a quem vossos pais serviram na Mesopotâmia, ou aos deuses dos amorreus, em cuja cidade habitais. Quanto a mim e a minha família, nós serviremos ao Senhor. E o povo respondeu, dizendo: longe de nós abandonarmos o Senhor para servir a deuses estranhos, porque o Senhor, nosso Deus, é Ele mesmo quem nos tirou, a nós e aos nossos pais, da terra do Egito e da casa da escravidão. Foi Ele quem realizou esses grandes prodígios diante de nossos olhos e nos guardou para todos os caminhos por onde peregrinarmos, e no meio de todos os povos pelos quais passamos. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Prova e vede quão suave é o Senhor. 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 Bendirei ao Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. Prova e vede quão suave é o Senhor. Prova e vede quão suave é o Senhor. O Senhor pousa seus olhos sobre os justos, e seu ouvido está atento ao meu chamado. Mas ele volta sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Prova e vede quão suave é o Senhor. Prova e vede quão suave é o Senhor. Clamam os justos, e o Senhor bondoso escuta. De todas as angústias os liberta. Do coração atribulado ele está perto e conforta o espírito abatido. Prova e vede quão suave é o Senhor. Prova e vede quão suave é o Senhor. Muitos males se abatem sobre os justos, mas o Senhor de todos eles os liberta. Mesmo seus ossos ele os guarda e os protege, e nenhum deles haverá de se quebrar. Prova e vede quão suave é o Senhor.
Provai e vede quão suave é o Senhor. A malícia do iníquo leva à morte, e quem odeia o justo é castigado. Mas o Senhor liberta a vida dos seus servos, e castigado não será quem nele espera. Provai e vede quão suave é o Senhor. 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 Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, vós que temeis a Cristo, sede solícitos uns para com os outros. As mulheres sejam submissas a seus maridos como ao Senhor. Pois o marido é a cabeça da mulher, do mesmo modo que Cristo é a cabeça da igreja, ele o salvador do seu corpo. Mas, como a igreja é solícita por Cristo, sejam as mulheres solícitas em tudo pelos seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ele quis assim torná-la santa, purificando-a com o banho da água unida à palavra. Ele quis apresentá-la a si mesmo, esplêndida, sem mancha nem ruga, nem defeito algum, mas santa e irrepreensível. Assim é que o marido deve amar a sua mulher, como ao seu próprio corpo. Aquele que ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Ninguém jamais odiou a sua própria carne. Ao contrário, alimenta e cerca de cuidados, como Cristo faz com a sua igreja. E nós somos membros do seu corpo. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Este mistério é grande, e eu interpreto em relação a Cristo e à igreja. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Ó Senhor, suas palavras são espírito e vida, as palavras que tu dizes bem que são de eterna vida. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo, e acrescentou: é por isso que eu vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo meu Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também vos quereis ir embora?
Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar, caros irmãos, um pequeno instante. Estamos lembrando o mês de agosto, o mês vocacional. E de uma maneira toda particular, queremos lembrar nesse mês, lembrando as vocações, o compromisso cristão diante de Deus e diante da comunidade. O primeiro domingo dedicado ao padre, colocamos o sacerdote, a vocação sacerdotal. O segundo domingo, dedicado aos pais, lembrar o dever da família. Terceiro domingo, domingo passado, festa da Assunção de Nossa Senhora, lembrávamos a vocação religiosa. E hoje queremos lembrar, nesse mês, de uma maneira toda particular, teremos hoje o quarto, próximo domingo, quinto domingo do mês, todos os ministérios leigos, todos os serviços e ministérios na igreja. E hoje, de uma maneira particular, o catequista. Quem é o catequista? Normalmente, lembrar o catequista, a gente lembra aquele que ensina, né, que nos ajuda na reflexão e no ensinamento, a catequese básica para a primeira comunhão, para a crisma, né? Mas lembrar que todos nós que estamos a serviço dos irmãos, no ministério ou no outro, somos chamados a ser catequistas, ou seja, a ensinar, a pregar e a divulgar essa doutrina de Jesus Cristo. E hoje, de uma maneira toda particular, né, está lá a frase do nosso painel, a opção pelo discipulado, ou seja, devemos fazer uma opção pela causa de Jesus Cristo. E hoje as três leituras nos colocam numa sintonia muito grande. A primeira, o livro de Josué. O povo estava escravo no Egito. O povo pediu a reconciliação. O povo pediu o amor misericordioso de Deus. Deus vai ao seu encontro. Deus o liberta da escravidão. Deus o faz passar o mar vermelho. Deus o coloca na terra prometida. Mas infelizmente, Deus faz uma opção pelo povo, mas nem sempre o povo faz uma opção por Deus. E a certo ponto, Josué reúne a sua família e diante de todo o povo diz: escuta aqui, o que é que vocês querem? Seguir a Deus ou seguir aos outros deuses? Seguir a Deus que os tirou do Egito, que os fez salvar do Mar Vermelho, com a Deus que fez tantos prodígios por vocês? Ou vocês estão com saudade daquele que não é Deus, que parece muito mais aparente? Eis então a família de Josué se apresenta: nós seguiremos o Deus vivo e verdadeiro, vocês escolham. O povo é colocado diante de uma encruzilhada. O que é que vocês querem? Servir a Deus ou abandonar a Deus? Aí o povo aclama: nós seguiremos o Senhor. Mas não adianta falar simplesmente que eu quero seguir Jesus Cristo. Não adianta dizer simplesmente que eu quero ser cristão, que eu quero ser católico, que eu quero ser dessa igreja. É preciso ter convicção, é preciso assumir a sua vocação, é preciso assumir o seu compromisso diante de Deus, é preciso assumir o seu discipulado. E o que é assumir o seu discipulado? É se comprometer com esse Deus. Segundo a leitura da carta aos Efésios, vem nos colocar, né,
a vocação ao matrimônio, a vocação da família, aquela vocação onde a maioria segue. Não adianta dizer quero fazer uma família, não adianta dizer quero me unir a alguém, formar uma família, se não tem uma convicção, se não tem Deus no coração, se não tem o compromisso. E esse compromisso vai de um discipulado, vai de um compromisso, vai de uma lealdade, senão tudo se esvai por água abaixo. Como é difícil e complicado o mundo moderno, porque temos tantas opções que nos afastam desse caminho da verdade e do caminho da vida. O evangelho de hoje, o próprio Jesus, final do discurso do pão da vida, o finalzinho do capítulo 6 de São João, todos esse capítulo falando, se apresentando Jesus como o pão da vida, o alimento, a multiplicação dos pães, o pão da palavra. Jesus que se apresenta o pão da vida, Jesus que se apresenta aquele que vem saciar a fome. E de repente até seus discípulos começam a entrar em parafuso, dizendo: olha, mas isso aí é muito duro, isso é complicado, isso não dá para seguir. Aí o próprio Jesus coloca checkmate. O que é que vocês querem? A coisa está dura? Então façam uma escolha. E poderá ser pior se vocês não escolherem bem. Como também na segunda leitura, assumir um matrimônio, assumir uma família não é fácil. Tem que enfrentar suas dificuldades, assumir o compromisso sacerdotal, a vida religiosa. Ser cristão não é fácil. Muitas vezes somos, dizem que a igreja católica é muito light. Por quê? Porque permite fumar, porque permite beber, porque permite dançar um baile, pode andar com qualquer roupa, estar aí e na igreja com calor à vontade. Mas eu acho que não é muito light, não. Pelo contrário, é a igreja mais difícil, porque é muito fácil mudar a roupa do que mudar o coração. É muito fácil se aparentar bonito do que mudar o coração, o compromisso de vida. Parar de beber por convicção, assumir como família por convicção, assumir o ser cristão com convicção. Não adianta ser cristão simplesmente na igreja, não adianta ser família somente dentro de casa. É preciso se comprometer também fora de casa. Eis então aqui até Jesus chama os seus discípulos. Escuta aqui, o que é que vocês querem? O que vocês desejam? Isso vos assusta? Então, boa sorte, vá por outro caminho. Lembre-se, seguir Jesus é assumir a vocação, é assumir o compromisso, é ser cristão. Não adianta simplesmente, eu vou em Aparecida do Norte, eu ajudei nisso, eu ajudei naquilo, eu ajudei a construir coisas externas, se não há uma mudança de mentalidade, se não há um discipulado, se não há um compromisso com Jesus Cristo. E hoje, estamos aqui, quantas vezes na hora de fazer a catequese, se o padre não matricular o meu filho ou minha filha, se o catequista não fizer isso, eu pergunto: pai, você está sendo fiel como pai? Não adianta matricular o seu filho que nem matrícula, inscrever o seu filho na catequese. Você está participando? Mas isso é exigir demais, eu também tenho que ter os meus direitos. Ótimo, se você tem os seus direitos, você tem os seus deveres. E quais são os seus deveres para com Deus?
Seu dever para com Deus é participar da sua fé, é participar da sua religião, é participar do seu compromisso, é participar da sua igreja, assumir o seu batismo. Quando é católico, faz de tudo, mas muda de religião, acaba se tornando pior. Deus nos coloca diante dessa encruzilhada. Que caminho você quer seguir? Está a fim de se comprometer com esse Jesus? Hoje queremos lembrar a vocês catequistas um trabalho voluntário na comunidade. Catequese para a primeira comunhão, catequese para a crisma, né? Não vou chamar aqui, mas poderíamos chamar a qualquer um catequista. Como é difícil ensinar a doutrina. E hoje não basta simplesmente saber decor os 10 mandamentos, os 7 sacramentos. Não basta. É preciso se comprometer. E se comprometer com Jesus Cristo é vestir a camisa de Jesus Cristo. É assumir o compromisso cristão. É se comprometer com a igreja. É se comprometer com a comunidade. Agora, como posso me comprometer com Jesus Cristo se muitas vezes não há um compromisso nem com a família? Como pode se comprometer com Jesus Cristo e com a igreja se não há um compromisso com a família, com os familiares? Primeiro catequista é você, pai e mãe, e você não deve se autodispensar desse compromisso. Quem deve ensinar a rezar em casa é o pai e a mãe. Quem deve ensinar os mandamentos é o pai e a mãe. O catequista vem hoje ensinar a se comprometer com a igreja, a se comprometer com a comunidade, a se comprometer com os ideais. Parabéns a vocês catequistas que trabalham, né, um trabalho voluntário, tentando substituir tantos pais que não se comprometem nem consigo mesmo, quanto mais com a sua família, com os seus filhos. Lembrar todas as lideranças leigas comprometidas, que são maneiras de externar a própria vocação, assumir o próprio compromisso. Somos colocados diante dessa encruzilhada. O que é que você deseja? O que é que você quer? O que é que você espera? Se não for se comprometer, meus irmãos, eis o motivo que muita gente abandona a nossa caminhada. Por que muita gente muda de religião? Simples. Não quer compromisso. E quando começa a apertar, né, as porcas, como apertar o compromisso, espirra das pastorais, né, cai fora da comunidade e o pior de tudo, sai criticando. Quantas vezes irmãos criticando irmãos? Critica por quê? Sabe por que critica? Sabe por que critica? Não porque viu coisas ruins, mas porque não admite que ele é o errado. E todo mundo que sai da nossa religião, pode ser, pode, eu estou garantindo disso, aposto 100 por 1, diz que ele está certo e a igreja está errada. Jesus Cristo está errado. Será que é Jesus Cristo que está errado? Será que é a igreja que está errada? Ou será que são as nossas convicções que não estão de acordo com o nosso compromisso cristão? Vamos pedir a Deus que nos conceda essa graça. Se erramos, que tenhamos a coragem de bater no peito e pedir perdão para recomeçar novamente, ser discípulo desse Deus que nos ama e que nos quer bem. E obrigado, parabéns a você, cristão católico comprometido com a sua igreja, que assume o seu batismo, que assume a vocação, pois somente Deus poderá dar a vossa justa recompensa. E aqueles que não se comprometem, saibam, um dia
deverão prestar contas a Deus. Um dia deverão prestar contas a Deus em juízo. E esse compromisso é pessoal, individual e a cada um em particular. Que Deus nos conceda a graça da reconciliação e da paz. E parabéns àqueles que vestem a nossa camisa do nosso time, da nossa catequese, da nossa comunidade católica, na busca de um mundo mais justo e fraterno. Pedindo essa graça ao Senhor, olhemos dentro de nós e de pé, professemos a nossa fé, dizendo juntos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Na certeza de que Deus nos ama e quer que sempre escolhamos a melhor parte, pois Ele quer ser a nossa escolha predileta, vamos elevar os nossos pedidos a Ele, dizendo: ouvi-nos e atendei-nos, Senhor. Vós, Senhor, tendes palavras de vida eterna, que a Igreja nunca deixe de anunciar a mensagem de salvação, vós pedimos. Ouvi-nos e atendei-nos, Senhor. Sejam solícitos uns para com os outros. Exorta-nos, São Paulo, que os familiares sejam sempre acolhedores e amorosos entre si, vós pedimos. Ouvi-nos e atendei-nos, Senhor. Longe de nós vos abandonar, Senhor, que nunca descuidemos dos compromissos convosco e com vossa comunidade, vós pedimos. Ouvi-nos e atendei-nos, Senhor. O homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Que os casais encontrem no diálogo e na fé partilhada a superação dos conflitos, vós pedimos. Ouvi-nos e atendei-nos, Senhor. Acolhei em vosso reino de paz e alegria nossos irmãos e irmãs falecidas. Ouvi-nos e atendei-nos, Senhor. Lembrando hoje todas as lideranças leigas, de uma maneira particular os nossos catequistas, rezemos. Ouvi-nos e atendei-nos, Senhor. No instante de silêncio, coloquemos diante do Senhor os nossos pedidos, as nossas intenções. Lembrar de todos aqueles que têm um ministério em nossa comunidade, seja ele qual for. Lembrando de todos aqueles que têm uma responsabilidade de transmitir esta palavra de Deus. Que Deus possa os abençoar, lhes conceder essa recompensa e a graça de nos colocarmos diante dessa bifurcação e escolhermos o melhor, a vida ou a morte. Que saibamos, Senhor, escolher a vida. Tudo isso te pedimos por Jesus Cristo, teu Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Apresentemos a Deus com o pão e o vinho uma oferenda especial, a vida, a doação e a missão de todos os ministros e servidores da comunidade. Cantamos. Veio o Senhor minha vida oferecer como
como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que pelo sacrifício da cruz oferecido uma só vez, conquistastes para vós um povo, concedei à vossa Igreja a paz e a unidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, em vós vivemos, nos movemos e somos. E ainda peregrinos nesse mundo, não só recebemos todos os dias as provas do vosso amor de Pai, mas também possuímos já agora a garantia da vida futura. Possuindo as primícias do Espírito, por quem ressuscitasse Jesus dentre os mortos, esperamos gozar um dia a plenitude da Páscoa eterna. Por essa razão, com os anjos e todos os santos, entoamos um cântico novo para proclamar a vossa bondade, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Senhor, Deus do universo, os céus e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessai de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar
este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis, irmãos e irmãs, Jesus, o mistério da nossa fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças esse sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que esse sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja, enquanto caminha nesse mundo, o vosso servo, o Papa Francisco, com o nosso Bispo Mauro, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Atendei as preces da vossa família, que está aqui hoje na vossa presença, os nossos anseios, as nossas necessidades, os nossos pedidos. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Lembremos os nossos falecidos, sobretudo os últimos de nossa comunidade, e de todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Com amor e confiança, de mãos dadas, formando essa grande corrente, como irmãos que desejamos chegar ao reino do Pai, assumindo o nosso compromisso
Rezemos juntos. Pai nosso, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Gostaria aqui de chamar a atenção. Esta oração, a gente diz: livrai-nos de todos os males, ó Pai. Primeiramente, eu gostaria de perguntar: de quais males a gente gostaria que Deus nos libertasse? Tente pensar um pouquinho. Agora reverta a pergunta: de qual mal Jesus quer nos libertar? Será que são os mesmos? O que é que devemos fazer? Que caminho queremos seguir? É o Senhor que nos propõe a vida nova, a alegria ou a morte? A morte seria o não Deus, tristeza, angústia. Vamos pedir ao Senhor que nos dê essa graça de sermos fiéis, mesmo diante da dor e do sofrimento, a fim de que, ajudados pela vossa misericórdia, Senhor, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Felizes somos nós convidados para esta ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei Que salvo. o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém.
da vida, comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. E nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. Lá no deserto a multidão com fome segue o bom pastor, com fome ensina a nova palavra. Jesus tem pena e reparte o pão. O pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. E nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. Na Páscoa nova da nova lei, quando amou-nos até o fim, partiu o pão, disse: isso é meu corpo, por vós doado, tomai e comei. O pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. E nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. Se neste pão, nesta comunhão, Jesus nos dá sua própria vida, vamos também repartir os dons, doar a vida por nosso irmão. O pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. E nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. Tu és minha vida, outro Deus não há. Tu és minha estrada, a minha verdade, em tua palavra eu caminharei. Enquanto eu viver e até quando tu quiseres, já não sentirei temor, pois estás aqui. Tu estás no meio de nós. Creio em ti, Senhor, vindo de Maria, Filho eterno e santo, homem como nós. Tu morrestes por amor, vivo estás em nós. Unidade trina com o Espírito e o Pai. E um dia eu bem sei, tu retornarás e abrirás o reino dos céus. Tu és minha força, outro Deus não há. Tu és minha paz, minha liberdade. Nada nesta vida nos separará. Em tuas mãos seguras minha vida guardarás. Eu não temerei o mal, tu me livrarás, e no teu perdão viverei. Ó Senhor da vida, creio sempre em ti. Filho Salvador, eu espero em ti. Santo Espírito de amor, desce sobre nós.
Tu de mil caminhos nos conduzes a uma fé, e por mil estradas onde andarmos nós, qual semente nos levará? Tu és minha vida, outro Deus não há. Tu és minha estrada, a minha verdade. Em tua palavra eu caminharei, enquanto eu viver e até quando tu quiseres. Já não sentirei temor, pois estás aqui. Tu estás no meio de nós. Se dá no pão, o cordeiro imolado é refeição, nosso alimento de amor e salvação. Em torno deste altar somos irmãos. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. Oremos. Ó Deus, fazei agir plenamente em nós o sacramento do vosso amor e transformai-nos de tal modo pela vossa graça que em tudo possamos agradar-vos. Por Cristo nosso Senhor. Podemos nos sentar, caros irmãos, alguns instantes para alguns avisos paroquiais. Gostaríamos de lembrar então nesta semana, além das atividades normais que iremos realizar, né? Quarta-feira, escola de formação litúrgica, última quarta-feira do mês. Então convocamos todas as equipes de canto, de liturgia, né, que venham participar da formação da missa, liturgia, parte por parte. Também deveremos ver nesse dia a preparação para a festa da nossa padroeira que está se aproximando. Então, né, venham participar conosco. Então, no sábado próximo, último sábado do mês, quinto sábado, teremos o curso de noivos, né, da parte da manhã até a parte da tarde. Então, se alguém deseja se casar, está com o casamento marcado e deseja realizar o seu casamento até mais ou menos meado do ano que vem, aproveite, né, já pensando no casamento para o ano que vem, aproveite realizar esse curso de noivos. É uma etapa obrigatória da formação para os casamentos. As inscrições na secretaria paroquial, tá bom? Concentração do apostolado da oração em Cascavel no dia 6 de setembro. Então convido aí todos os membros do apostolado e outros simpatizantes que querem fazer parte desta romaria. Saída está marcada às 6 horas da manhã, aqui em frente da igreja. As inscrições, né,
mas trazer o RG na secretaria paroquial. Então convidamos aí essa participação, tá bom? Dia 13 temos várias atividades. Romaria ao Santuário Nossa Senhora da Salete em Braganey. Estamos também prevendo um ônibus saindo às 6 horas da manhã aqui na frente da Igreja Matriz, né? Uma pequena taxa de inscrição pela viagem, né? Uma taxa simbólica para esta viagem até Braganey e Cascavel, tá bom? O terço dos homens realizamos sempre, né, na terça-feira às 18h30 aqui na Igreja Matriz. E lembrar que essa terça-feira próxima é a última do mês, né? Então nós teremos no momento de louvor a oração da Santa Missa, né, louvando e agradecendo a Deus. Convidamos todos a participar. Então na hora do grupo, nessa terça-feira, o momento de oração, tá bom? Reunião do grupo Esperança Viva, né? Toda sexta-feira. Esse grupo, graças a Deus, está aí crescendo. Convidamos a participar no salão paroquial, né? Venha participar conosco. Mas aviso a infância missionária e adolescência missionária, todos os sábados às 15 horas, aqui na igreja, né? Nas salas de catequese, tá bom? Grupo de jovens todos os domingos às 19 horas em nossa comunidade, né? Venha participar conosco. Ali os jovens se preparando para suas atividades, vendendo suas trufas. No final da igreja, né, estão ali, poderão saboreá-las, né? E aí nós temos as parcerias com o Clique 3, o qual está aí filmando todos os sábados à noite a nossa celebração, juntamente na rádio web, né, justamente na parada universitária. Então convidamos todos a acessar para procurar maiores informações e alguma coisa mais sobre a nossa caminhada como igreja. Vamos ler juntos? Mais do que uma colaboração, o dízimo é um gesto de amor, gratidão, fé, partilha, sobretudo agradecimento. Obrigado a você, dizimista da nossa paróquia. E lembrar do nosso dízimo, lembrar das nossas atividades, né? Quarta-feira próxima teremos a escola de formação litúrgica. É lembrar a festa da nossa padroeira. Já estamos aí com 15 dias de peregrinação, né? Já passou pelo setor da Barra Bonita, já passou pelo setor Santo Isidoro e amanhã entrará no setor do Itaguaçu, na comunidade, né, de Nossa Senhora no Alto Bar. Então convidamos a participar e a nos prepararmos para essa grandiosa festa de Nossa Senhora, dia 12 de outubro, a nossa mãezinha, né? A festa já começou. Quem teve a oportunidade de caminhar aí para o interior, que tiver, por favor, não deixe de participar. Geralmente confraternizações, missas, celebrações bonitas, rojões, né? Grandiosa festa, a participação. Venha, quem sabe, né? Ainda temos várias, são somente 8 comunidades que já passaram. Ainda faltam quase 30 comunidades. Quem sabe participar de pelo menos uma delas para ver essa grande festividade desse encontro com Nossa Senhora. A todos o nosso agradecimento. E hoje, de uma maneira particular, né, aos nossos catequistas, a vocês, o nosso carinho todo especial nesse dia. E gostaríamos que vocês se fizessem presente, né, aqueles que aqui se encontram, aqui na frente do altar. Por favor, os nossos catequistas venham aqui na frente, né? Todos os nossos catequistas aqui da matriz. Também, se tiver algum do interior participando, por favor, venham participar aqui com a gente, né? Podem chegar aqui, né? E esses aqui são trabalho voluntário, né, de pessoas que se colocam para ajudar na educação dos vossos filhos, seja para a primeira comunhão, seja para o sacramento do Crisma.
É um trabalho que vocês fazem de uma maneira gratuita, que a gente gostaria de agradecer a Deus por vocês de uma maneira toda particular, e que Deus possa recompensá-los por este trabalho realizado, e assim convidar a outros, né, que venham fazer parte, e lembrar que o catequista não substitui o pai e a mãe, viu? O papel do pai e da mãe é fundamental, e quem tem que ensinar o básico da religião não é o catequista, mas é o pai e a mãe. E o catequista só consegue ensinar realmente a doutrina se houver a colaboração do pai e da mãe participando dos encontros e participando das várias reuniões. A vocês a nossa mensagem e o nosso muito obrigado. Abrir as janelas do meu coração, e então falarei, imitando tua voz. Creio em ti, Senhor, nas pegadas deixadas no teu coração. Vou falar ao teu coração com ternura na voz, proclamar que a vida é bem mais que aquilo que o mundo ensina, e cantar um canto ensinado por Deus, com poesia ensinar nossa fé, plantar o chão, cultivar o amor, como poetas que querem sonhar, pra realizar o que o mestre ensinou. Viemos instaurar o coração, fonte de vida no altar a brotar, a nos alimentar. E uma salva de palmas aos nossos catequistas. E a vocês, nosso carinho todo especial. Gostaríamos de agradecer imensamente esse trabalho, essa atividade que vocês realizam no meio de nós. Juntamente a vocês, outros tantos que não puderam estar presentes, mas que vai o nosso agradecimento de todo o coração pelo trabalho realizado. Eu gostaria que rezássemos, né, pelos nossos catequistas. Lembramos aqui os catequistas da catequese normal que fazemos nas atividades. Porém, lembrar, né, domingo próximo, queremos lembrar de todos os ministérios leigos, e hoje também os outros ministérios que também têm essa tarefa da catequese, tem essa tarefa do ensinamento, do compromisso com Deus, acima de tudo, nesse trabalho. E que vocês nos ajudem, né, a fortalecer essa caminhada na busca constante do teu reino. Vamos rezar então todos de pé, por elas e com eles, né, catequistas homens também, né, que dão o seu trabalho, sua dedicação nesse trabalho que somente o Senhor poderá recompensá-las de uma maneira toda particular. Gostaria que vocês ficassem aqui na frente, podem descer um pouquinho, podem formar um grupo aqui todo aqui na frente, e nós vamos estender sobre eles e elas as nossas mãos. E quero relembrar aqui todos os catequistas da nossa paróquia, que estão nos pontos mais distantes da nossa comunidade.
São em torno de 130 catequistas ao todo, né? Lembrar todas essas crianças, lembrar que somente Deus possa recompensá-los. Esse pequeno presente que foi dado é simplesmente uma singeleza, né, do catecismo, né, um compromisso de estudar e de aprender sempre mais esta graça de Deus e o ensinamento da sua palavra e da sua voz. Vamos rezar por eles e com eles. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nos cumprimentando com o abraço da paz, desejando uma boa semana. Vamos, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Outra vez me vejo só com meu Deus. Não consigo mais fugir de mim.